A paz do Senhor, sou Edjane Ribeiro, aos 13 anos, aceitei Jesus como meu Salvador. Fui convidada ali pela irmã Maria, onde estava acontecendo um congresso jovem, lembro como hoje, com o tema Não vos conformeis com este mundo, onde quem estava pregando ali, o pastor Olímpio, ali de Toritama. E naquela noite eu aceitei Jesus, foi uma experiência com o Senhor, onde lembro, chorei bastante. A irmã Maria muito preocupada como ia me levar para casa para me entregar aos meus pais, pois a minha família não era evangélica. E quando chegou em casa, ela contou que eu tive uma experiência com Deus e que tinha aceitado Jesus. Após pouco tempo, fui convidada pela irmã Luísa e pela irmã Miriam Luísa para estar ali trabalhando com um grupo de criança na igreja que tinha 120 crianças. E ali a irmã me convidou e convidou também outras jovens ali da igreja, que hoje essas jovens, todas elas são casadas com obreiros. Então assim, foi uma estratégia que Deus deu àquela serva dele, não é? E hoje eu compreendo muito bem do que eu pude aprender, e ali eu aprendi a orar pela minha família, pois eu não tinha conhecimento de como ser uma pessoa evangélica. E ali eu aprendi a falar com o Senhor, eu aprendi a orar pela minha família, pelos meus pais, para que o Senhor salvasse. Aos meus 15 anos conheci o pastor Hélio, não é? Ali em Bonança, onde começamos a namorar, ainda muito jovem. O pastor Hélio ainda era auxiliar de trabalho. Foi passando os anos, depois ele foi chamado para o diaconato, para servir, não é, como diácono ali à igreja. Depois foi chamado também, foi separado ainda a gente jovem para servir como presbítero da igreja. No decorrer das bênçãos de Deus na minha vida, não é, também o Senhor me batizou com o Espírito Santo ali em um círculo de oração, ali na Matriz, onde a nossa irmã Tota era dirigente do círculo de oração. E quando eu também completei os meus 18 anos, o Senhor também me presenteou com uma cura, onde eu já estava certa de ser cirurgiada na segunda-feira. E quando foi no domingo à tarde, a irmã Tota chegou ali na casa dos meus pais, morávamos ali no alto, na granja do irmão Zé. E a irmã Tota chegou com a irmã Maria para fazer uma visita, porque ela sabia que na segunda-feira eu já iria para o hospital e iria ser cirurgiada. E quando foi naquela tarde, ela começou a conversar comigo. Os meus pais, na época, também tinham comércio em Bonança e eles ainda não estavam em casa, mas assim, a presença do Senhor foi tão real naquela tarde. Elas começaram a cantar e no final orar pela minha vida. E nisso os meus pais já foram chegando também e o Senhor contagiou ali o lugar, não é? E a bênção do Senhor, a presença dele. E o Senhor tomou a sua serva e repreendeu aquele mal. Mandou a irmã Maria, no caso, o Senhor tomou a irmã Tota e pediu que a irmã Maria colocasse a mão em cima da enfermidade. E naquela tarde, o Senhor repreendeu aquele mal. E na segunda-feira eu não fui ao hospital. Esperei, após 3 meses, eu repeti todos os exames. E quando eu perguntei à médica que estava fazendo o exame, ela disse, não tem nada em você. Eu disse, mas está aqui, inclusive foi com a senhora, não é? Ela disse, o quê? Aí ela presenciou a ultrassom, não é? E ela disse, realmente não tem mais nada. E eu disse a ela que tinha sido Deus que tinha chegado na minha vida e tinha me curado. E quando eu voltei na médica, ela disse, o que foi que aconteceu que você não apareceu para a cirurgia? E eu contei que no domingo à tarde Jesus chegou na minha casa, na minha vida, não é? E repreendeu todo o mal. Então assim, o Senhor, ele é fiel, não é? Ele é poderoso, ele faz coisas grandiosas nas nossas vidas. E quando também o Senhor salvou toda a minha família, salvou a minha mãe, os meus irmãos. Por último, salvou o meu pai numa madrugada, quando meu pai chegou
não é? Foi um momento muito difícil, passamos a madrugada inteira ali falando do amor de Jesus, repreendendo muita coisa, mas o Senhor salvou o meu pai e até hoje, não é? Meu pai trabalhou muito na obra do Senhor. Assim que o Senhor salvou meu pai, poucos dias Jesus também batizou ele com o Espírito Santo. Depois ele já foi seu auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, e hoje é um evangelista, trabalhou muito em várias congregações e a gente sempre vendo o cuidado do Senhor. Salvou a minha avó, não é, que era uma mulher espírita, mas Jesus salvou também, e ela morreu com seus 96 anos e o Senhor salvou, batizou com o Espírito Santo, lhe deu a casa que ela mais queria, era a sua casa, o Senhor deu, e eu vi o Senhor fazer muitas maravilhas, não é, no meio da minha família. E eu sei que Deus, ele é poderoso, vai continuar, não é, abençoando, salvando vidas, não é? Porque quando falamos do amor dele, do amor, da bondade dele, é ele que salva, ele que cura, ele que batiza, e quando ele quer fazer, ele faz. Aos 19 anos nós nos casamos, não é? Morávamos ali em Bonança e fomos morar após casados na Cidade do Cabo. Ficamos ali na Cidade do Cabo 3 anos. Em seguida, fomos a Campinas, onde marcou muito a minha vida, quando o pastor Hélio foi primeiro à busca de emprego ali em Campinas, e eu fiquei já com o meu primeiro filho, Juan, ali na casa dos meus pais. Juan já tinha 1 ano de idade e ficamos ali. E numa tarde de domingo, como de costume, sempre a campanha evangelizadora sai ao campo, e eu recebi a visita ali da nossa irmã Terezinha, ali da Cidade de Deus, juntamente com a campanha evangelizadora, e ela chegou ali para nos visitar. E naquela tarde ela fez aquela visita e ela disse assim, depois fez uma oração, louvou ao Senhor, e ela disse assim: Edjane, eu não sei o que está acontecendo, mas quando eu estava orando pela vida de vocês, se abriu nessa sala um nome muito grande, Campinas. Eu não sei o significado disso. E ali eu já chorei, porque eu sabia que Hélio tinha ido ali para Guarulhos, né, à procura de emprego, mas que tinha sido convidado por um pastor em Campinas para dar a palavra ali na ceia, no Parque Vista Alegre. E ali, quando chegou, que ela disse a mim, quando foi no domingo à noite, após o culto, Hélio ligou e disse que estava em Campinas e que o pastor ali em Campinas tinha convidado para já procurar casa ali. E eu disse a ele: pode aceitar, porque hoje à tarde eu recebi a campanha evangelizadora aqui na casa dos meus pais, e após terminar aquela oração, Deus mostrou à irmã Terezinha uma faixa muito grande com o nome Campinas. E ali, quando terminou aquele culto, que o pastor foi procurar a casa, procurou a casa, já quis alugar a casa, e de repente foram jantar na casa do irmão Severino e a irmã Eunice. E ali eles, após o jantar, disse que tinha ali no fundo da casa deles também já uma casa ali, se Hélio gostasse, a gente já poderia morar ali. Então, quando foi na segunda-feira, o pastor já reuniu ali os obreiros e disse: olha, já vou tirar a passagem da sua esposa e já pode mandar ela vir. E ali Hélio ligou e disse: olha, Jane, o pastor já está tirando a sua passagem e você vai vir e nós vamos morar em Campinas. Então, assim, tínhamos promessa do Senhor, lembro ainda como muito jovem, né, nos círculos de oração, ali em Bonança, o Senhor sempre fazendo promessa, vi muito também o Senhor fazendo promessa na vida de Hélio, e ao longo do tempo a gente foi vendo se cumprir as promessas de Deus na nossa vida. E fui para Campinas, trabalhamos ali 6 anos, ali também tive o meu segundo filho, o Elinho, e após 6 anos nós retornamos para Pernambuco e fomos trabalhar com o pastor e ficamos aqui trabalhando por 20 anos, quando de repente o Senhor muda toda a história da nossa vida. Mas com obediência ao Senhor, sempre procuramos agradar ao Senhor.
dizer a ele que ele sempre cumprisse na nossa vida a sua vontade. E lembro-me numa noite, quando Juan e Elinho já estavam casados, eu justamente com o Hélio ali naquela cidade, em Belo Jardim, quando a gente disse ao Senhor, não é, que a gente não queria jamais trazer nenhuma tristeza à nossa igreja, à igreja, que ninguém viesse se desviar por atitudes nossas. Então, que as nossas vidas era dele, estava na mão dele, os nossos filhos já estavam casados e sabíamos que o Senhor ia cuidar da vida de Elinho, da vida de Juan. E eu nunca esqueço daquela experiência. Quando nós oramos ao Senhor naquela sala, eu e Hélio, disse ao Senhor que Ele podia tirar a nossa vida se a gente viesse a chegar a desagradar a Ele. E ali, quando o pastor Hélio conversou com o pastor e da maneira como ele disse ao pastor, ele fez, temos hoje a nossa consciência tranquila, como é bom, não é? Poder falar a verdade, poder ter a consciência tranquila, e nós temos a nossa consciência tranquila. E da maneira que ele disse ao pastor que não estava realmente bem de saúde, ele não estava, e que iria a São Paulo, e se ali a gente, todos os anos, nos 10 dias de descanso que tínhamos, a gente sempre ia a São Paulo, porque a gente sempre procurava visitar o pastor Paulo ali em Campinas, a irmã Léa, a igreja do Senhor ali em Campinas, onde nos apoiaram de uma maneira tão gloriosa, não é? No nosso início também de história. E ali nós dissemos, né, o pastor Hélio disse ao pastor que iríamos para São Paulo, se o pastor convidasse Hélio novamente a trabalhar, já foi o pastor já na cidade de Sumaré, nós iríamos ficar ali. Mas um dia antes da nossa viagem, no domingo à tarde, nós íamos viajar na segunda-feira, já tínhamos desfeito de toda a nossa mudança, de todos os nossos móveis, né? Então, nós fomos fazer uma visita. E quando chegamos naquela casa, naquele apartamento da nossa querida irmã, ali conversamos e no final, quando aquele grupo de pessoas que estava ali oraram pela nossa vida, o Senhor, aquela irmã nos chamou a Hélio e disse que pela manhã ela estava orando por nós. E o Senhor ali contou uma história para ela e disse a ela, realmente o Senhor vai porque o Senhor disse que ia, mas o Senhor vai voltar e vai voltar logo. E ficamos um mês ali, fomos para a cidade onde o pastor Hélio tinha dito que íamos, fomos 2 vezes ali, o pastor Hélio foi pregar e nós só orando, calados, né, esperando a resposta do Senhor. E quando chegou a um mês, o pastor Hélio sentiu que era o momento de retornarmos e retornamos, né, a Recife, retornamos ali para Bonança, a casa dos meus pais, e começou ali o trabalho e o pastor Hélio foi já ver o trabalho quando surgiu a AD Seara. Então, assim, nós já viemos, não é, com o nome no coração que seria AD Seara, e o pastor Hélio muito preocupado, sempre preocupado, temos convicção, né, as nossas convicções e a certeza de que nunca chamamos ninguém, foi essa a nossa promessa a Deus e a palavra do pastor também, Hélio, para o pastor, e temos a nossa consciência tranquila de que nunca chamamos ninguém. E ele sempre muito preocupado com o que ia acontecer, ele disse, eu vou começar numa cidade onde nunca trabalhei. E nós, sem dinheiro nenhum, não é? E ele foi ali em Vitória, quando surgiu ali aquele salão, aquele galpão grande ali na frente, ali em Redenção, e ali a gente viu que foi um milagre do Senhor, porque nós não tínhamos dinheiro, não é? E quando foi alugar ali, que falou com o dono, R$8.000 o aluguel ali, e o pastor Hélio usou da fé e disse que ficaria com aquele salão
e ficamos ali. Deus foi abençoando, né? Foi feita a primeira reunião, depois foi feito alguns trabalhos e sempre as cidades já começaram a pedir um novo trabalho, mas sempre orando ao Senhor para estar dentro da vontade dele, procurar agradar a ele e fazer a vontade dele. Quando de repente ali, não é, no comecinho de março, começou o trabalho ali e logo depois veio a pandemia. E quem foi a pessoa logo a ser atingido pela pandemia foi o pastor Hélio. E eu lembro quando a gente foi ali para Belo Jardim buscar um documento nosso, e quando durante o dia ali ele já começou a se sentir mal e os irmãos ali vieram, eu fiquei em Belo Jardim, os irmãos trouxeram ele ao hospital em Caruaru e voltou. E quando voltou, o médico disse: eu não estou entendendo o porquê dessa febre, eu não estou entendendo, porque ninguém sabia nada sobre a pandemia. E ele retornou ali a Belo Jardim e quando chegou ele disse: eu não tenho condições mais nem sequer de dirigir. E ali 2 irmãos, né, vieram, um veio dirigindo o carro e a gente veio com aquele irmão. Quando chegou na casa dos meus pais, só passei para avisar que Hélio não estava bem e que a gente já estava indo para o hospital. E foi bem rápido ali quando eu entrei ali para ver os meus pais, pegar algumas roupas, porque eu disse: eu não sei o que vai acontecer. E fomos ali para o Hospital Esperança e eu entrei com ele. Depois a médica já pediu para que eu saísse, eu fiquei ali na sala de espera. Passei o dia inteiro ali esperando por Hélio e cada exame que saía, o médico não sabia o que era que estava acontecendo e chegou ao ponto assim de exames muito difíceis, de um sofrimento grande, quando ele pediu à médica que se ele fosse ficar internado, que liberasse que eu ficasse com ele. Como os médicos ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo, né, na humanidade, então ali o médico liberou. Eu ainda fui na casa do meu filho, no apartamento de Juan, tomei um banho e disse a ele: olha, Juan, vá pegar algumas roupas porque já vou entrar num apartamento. E o médico disse que nós não teremos mais visita. E ali eu voltei, fiquei ali, né, Hélio já internado, e nós ficamos ali por 8 dias sem poder ver ninguém, só os médicos e as enfermeiras que entravam naquele quarto. E foi muito difícil, mas em todo momento a gente sentia a presença do Senhor. No 6º dia, eu pensei que fiz uma chamada de vídeo para os meus pais, para Juan, para Elinho, e eu pensei que Hélio ia embora. E ele disse: põe a mão aqui na minha cabeça e ora por mim, pois a febre era muito alta. E eu lembro naquele dia ali naquele hospital, quando ele disse: ora por mim, eu comecei a orar, e ele disse: não fique triste com nada, porque eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Deus nos fez uma promessa e eu tenho convicção, Jane, de que eu não vou morrer. E no 8º dia, Hélio já estava de alta e nós retornamos ali para a casa dos meus pais, não é? Onde moramos ali com os meus pais por 2 anos. O meu pai cedeu ali o quarto dele, não é? Foi para o 2º quarto, pois ele sempre teve um respeito muito grande. O meu pai, o evangelista José Braz, não é? E a minha mãe, a irmã Jocelina, sempre tiveram um respeito muito grande, um amor muito grande. Eles sempre tiveram o Hélio até hoje como um filho. E ficamos ali por 2 anos. E começou as lives e cada experiência, cada dia era uma experiência nova e um milagre. Cada dia um milagre acontecia. Até hoje, eu sempre, quando tenho a oportunidade, eu tenho dito: nós temos vivenciado o milagre todos os dias. A cada dia, aqui na AD Seara, tem sido um milagre. Deus tem nos surpreendido de uma forma muito gloriosa. O cuidado dele, a bondade dele tem sido grande. E quando depois, não é, Elinho também foi embora ali para os Estados Unidos e já vai fazer 6 anos e é muito difícil, né, tê-lo distante juntamente com Mona Lisa, dias que a gente chora.
mas a gratidão a Deus por vê-los também. Hoje Juan também está ali morando em São Paulo, juntamente com Ana Vitória, mas temos visto o cuidado de Deus na vida dos nossos filhos, não é? Na vida das nossas noras, que hoje também, Mona Lisa e Ana Vitória também são filhas que Deus nos deu, e temos visto o cuidado dele, não é? Em ver os meninos servindo ao Senhor, sempre tiveram muito prazer de servir ao Senhor. E cada experiência que a gente teve quando fomos ao campo missionário, quando fomos a tantas cidades, Deus nos deu o privilégio de trabalharmos em muitas cidades aqui em Pernambuco. E sempre o propósito na nossa vida era de agradar a Deus, de agradar ao pastor e à igreja do Senhor, porque até hoje nós somos servos, não é? E como servos devemos servir bem, para termos a nossa consciência tranquila de que amamos, de que obedecemos a Deus, de que amamos os nossos irmãos e que fazemos um trabalho para Deus. E quem faz um trabalho para Deus deve fazer um trabalho bem, pois quando na nossa casa, quando a gente vai fazer um trabalho, não é? Quando vai fazer qualquer coisa, a gente sempre quer fazer o melhor, quer ter o melhor, e não é diferente na obra do Senhor. Devemos ter esse mesmo prazer de fazer o melhor na obra do Senhor, de cuidar bem. Quando eu estou sempre, quando me reúno com as irmãs, é uma das coisas que eu digo para elas, não é? Nós não somos, vocês não são daquela cidade. Então cuide bem do povo, ame o povo, faça a obra do Senhor com amor, com dedicação, para que quando chegar o tempo de vocês irem a outra cidade, as pessoas possam sentir falta e dizer como era bom. Hoje eu recebo muitas vezes muitas fotos de antigamente, ainda hoje mesmo eu já recebi, e eu disse para a irmã como é bom a gente poder trabalhar bem, trabalhar unida, não é? Deus deu a oportunidade de trabalharmos com muitas irmãs, com muitas direções, não é? E foi muito bom, muito gratificante cada experiência, não é? Hoje sou o que sou, eu sei que é o cuidado do Senhor, a bondade dele, a misericórdia dele, porque sem ele nada somos. Mas sabemos também que é a oração da igreja, o cuidado de mulheres que nos carrega no joelho, que sabe do propósito do Senhor, do chamado do Senhor nas nossas vidas, não é? E a minha gratidão a Deus por ter um marido salvo, temente a Deus, crente, não é? Que sempre me ensinou, ainda essa semana eu agradeci a ele, eu disse, eu quero lhe agradecer, porque ainda muito jovem, como eu já falei, não é? Ele sempre procurou me ensinar a palavra, e ele sempre dizia a mim assim, olha, se você quiser obedecer a palavra do Senhor nos diz assim. E foi através da vida dele também que eu fui aprendendo a obedecer a Deus. Há muitas coisas na minha vida que eu não queria abrir mão por conta da obra, por conta do chamado, não é? Às vezes diz assim, não, mas eu sou a esposa do pastor, não preciso fazer isso. Mas muitas vezes, quantas vezes a gente tem que renunciar muitas coisas por ser a esposa do pastor, não é? E isso na hora a gente até fica triste, mas depois quando a gente lembra, é gratificante porque nós estamos dando bons testemunhos e agradando ao Senhor. Então é importante, eu sou grata a Deus por todo o cuidado dele nas nossas vidas. Hoje já a ADCEARA já está em várias cidades e também, não é, podemos dizer hoje também com uma missionária ali no Peru, na cidade de Pucallpa, onde nós tivemos o privilégio de levá-la, de ir até aquele lugar ali para conhecer aquela cidade, e sabemos que Deus há de continuar abençoando, porque esta é uma promessa do Senhor, não é? Nós ouvimos muitas vezes quando o Senhor disse que tinha muitas coisas a realizar. Quantas promessas eu vi sendo realizada na vida de pessoas que por este chamado de Deus
não é, na vida do pastor Hélio, na nossa vida, para a DCeara, para que se surgisse esse trabalho, e muitas pessoas foram abençoadas, foram beneficiadas. Deus cumpriu o chamado na vida de muitas pessoas por esta decisão que o Senhor quis tomar, não é, de surgir a DCeara. Não tem sido fácil, não é? Não tem sido fácil, porque a gente vive em um país também que não está em situação fácil, mas temos orado, Deus tem cuidado, até aqui tem nos ajudado o Senhor, Deus tem tocado nos corações, Deus tem levantado vidas que têm confiado neste trabalho e tem beneficiado este trabalho, não é? E eu sei que a bênção de Deus continuará sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que têm estendido as suas mãos para abençoar a sua obra. Então eu só tenho a agradecer ao Senhor, a contar sempre com as orações, com o apoio, pois sem o apoio da igreja, não é, das irmãs, a gente sozinha não temos como fazer. Mas sou grata a Deus por tudo. Irmã Edjane, são apenas 5 anos, mas a gente vê que já é uma longa trajetória. Eu queria que a senhora contasse para a gente como foi a sua experiência pessoal. Edjane Ribeiro, como filha e como serva do Senhor. A sua experiência pessoal nesse início da DCeara com Deus, a senhora como foi? Não foi fácil, não é? Como eu já disse, mas quando o Senhor colocou no coração do pastor Hélio, eu disse para ele, eu também preciso dessa resposta de Deus para a minha vida, porque eu não estou entendendo isso. Então, assim, até de imediato não aceitei, não é? Mas fomos para um trabalho e quando chegou naquele trabalho, um aniversário de círculo de oração, e o pastor Hélio sempre dizia, mas eu também nunca pensei nisso. E você sabe muito bem disso, que eu nunca pensei nisso, você nunca viu eu comentando acerca disso, acerca de nenhuma decisão contrária. Então, depois que terminou aquele trabalho, ali uma irmã, não é, chamou os pastores que estavam ali e disse que tinha uma palavra de Deus para aqueles pastores. E um daqueles pastores era o pastor Hélio, que estava ali. E eu tirando foto com as irmãs, como sempre, que gosto de tirar foto. Então, assim, tirando foto com as irmãs, mas estava próxima. É tanto que quando ela chamou os pastores, eu estava próximo, não fui mais próximo para sentar junto deles. E ela começou ali a falar, Deus usou aquela serva do Senhor ali. E ela começou a dizer, e ela disse assim, você se preocupa com a sua esposa, mas eu quero dizer que eu mesmo falarei com a sua esposa. E eu tomei aquele choque quando eu ouvi aquela palavra ali. E quando terminou aquele trabalho que nós retornamos, não é? No dia seguinte, Deus me deu a resposta. Porque é muito bom quando a gente tem consciência, não é? Da resposta de Deus, do que Deus faz. E numa decisão, eu vi quando o meu esposo, não é, naquele dia seguinte, pela manhã, a gente acordou muito cedo, saímos e depois daquela reunião eu estava já a caminho de retorno para Belo Jardim e eu lembro naquela tarde quando o pastor Hélio reuniu os seus irmãos e disse que os irmãos deveriam trabalhar para Jesus, continuar na cidade, trabalhando para o Senhor Jesus. E nós oramos ali, não é? Oramos pela obra, oramos pelo pastor, oramos pelas nossas vidas, pela vida de cada um que ali estava. E ali seguimos logo mais em viagem e quando foi no dia seguinte, isso foi uma quinta-feira, quando foi na sexta-feira, nós começamos a receber alguns telefonemas e no primeiro telefonema que o pastor Hélio recebeu, eu vi que a resposta de Deus chegou ali. Quando ele desligou aquele telefone, eu olhei para ele e disse, meu filho, a resposta de Deus já chegou para a minha vida, não é? Qualquer
a decisão que for tomada, eu estou do seu lado para lhe apoiar, para continuar trabalhando para o Senhor, porque independentemente de denominação, de placas de igreja, independentemente da cidade onde estiver, não é? A gente deve fazer a obra do Senhor, trabalhar para o Senhor. E o Senhor me deu ali a resposta naquela manhã e eu tive paz de poder acompanhar, não é, o meu esposo e ver, e hoje eu vejo o que Deus tem feito, não é? Quando é muito gratificante, não é? Tantas almas que têm sido salvas, porque o objetivo maior da igreja é esse, de ganhar almas para o reino de Deus. E nós estamos aqui para ganharmos alma para o reino de Deus, não é? Então é muito gratificante. Em meio a tantos momentos marcantes e desafiadores que a senhora precisou enfrentar nesse início da obra, qual foi o mais difícil para a senhora? No início da obra, o mais difícil foi estar distante de todo mundo, não é? Começamos ali orando, chorando, pedindo ao Senhor que salvasse vidas para o seu reino. E o Senhor foi trazendo vidas, foi trazendo famílias também que vieram também confiando no Senhor, apoiar esse trabalho. Se a gente for ver no decorrer do tempo, muitas famílias hão de testemunhar da convicção que o Senhor deu, não é? Então, essas famílias que foram chegando, como o pastor Hélio anunciou aqui naquela oração que ele fez na quarta-feira, quando estava completando os 5 anos da ADCEARA, não é? Aquele primeiro culto ali, e famílias que vieram apoiar e começamos a orar, jejuar, apresentar, não é, a obra do Senhor, que o Senhor viesse cuidar, abençoar, salvar. E o Senhor foi trazendo famílias também para cooperar nesta obra. Muitas famílias que até hoje estão conosco, que não foi fácil também para elas, não é? Porque muitas pessoas se distanciaram também de nós, mas eu sempre que tive a oportunidade de falar, de saudar, não é, com a paz do Senhor, aonde eu encontrar, eu sempre fiz a minha parte, não é? Porque estamos servindo ao Senhor, estamos trabalhando para o Senhor, estamos fazendo uma obra para o Senhor, não é? E o nosso alvo é o céu, é o reino de Deus. E sabemos que tudo aqui é passageiro, tudo vai passar e devemos aproveitar as oportunidades, não é? Para poder saudar, para poder dizer que ama, para poder falar do amor de Jesus e um dia estarmos sempre com o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. A senhora tem desempenhado muitos papéis ao longo desses anos e um deles é como mãe. Deus lhe confiou 2 filhos, Elinho, que hoje serve ao Senhor nos Estados Unidos como diácono, e também Juan, que há pouco se mudou para São Paulo, os 2 já casados e construindo suas famílias. Como foi para a senhora administrar e passar por tantas mudanças na obra e também na sua família? Uma das coisas que eu sempre procurei, junto com o pastor Hélio, não é? Era sempre passar para os nossos filhos as coisas boas da obra e que eles vissem o que o Senhor faz, não é, nas nossas vidas. Procuramos sempre dizer para os nossos filhos do amor, do respeito que eles tinham que ter pelos obreiros, pelos servos do Senhor, não é? E ele obedecesse, e Hélio era sempre muito seguro com isso, né, nas reuniões e em casa também ensinando a eles que eles deveriam amar, e a gente sempre procurou dizer, ensinar tanto a Juan como a Elinho, né, o comportamento de ser servo do Senhor, de servir também, de amar os líderes, de não falar mal dos líderes. A gente sempre procurou colocar no coração dos nossos filhos isso, não é? Tanto que eles sempre tiveram uma admiração muito grande, sempre amaram muito, não é, os líderes. Então, assim, eu sou grata a Deus, porque eu tenho minha consciência tranquila de que a gente ensinou, não é, os nossos filhos, e eles são testemunhas disso, que a gente procurou sempre
orar com eles, ensinar a palavra do Senhor a ele, fazer o nosso culto doméstico, estar na casa do Senhor, não é? O prazer que eles tinham, eles sempre tiveram, e hoje todos vocês que acompanham a vida de Juan e a vida de Elinho, vocês veem a dedicação deles, não é? Eles têm prazer de estar na casa do Senhor, de servir ao Senhor. Então a gente sempre procurou ensiná-los isso, não é? O prazer de servir a Deus, de nunca se afastar, nunca se distanciar, errar. Qualquer pessoa, todo ser humano erra, não é? Mas a gente sempre procurou falar para os nossos filhos, porque eles também iam constituir uma família, e para que tivesse uma família bem, era necessário também a gente ensiná-los bem, não é? Porque futuramente, por certo, virão os filhos, os meus netos, que eu estou esperando, não é? Então, por certo, virão os filhos e eles poderão ensiná-los, não é? Ainda também como aprendeu. Então, eu creio que Deus há de continuar abençoando a vida deles, pois o chamado na vida dos filhos no lado ministerial, quem dá é Deus, não é? E hoje a Elinho está tão distante ali nos Estados Unidos, e quando minha nora mandou o vídeo do dia em que Jesus batizou ele com o Espírito Santo, e eu lembro que a igreja ali em Orlando estava orando, o pastor, que era o pastor dele na época, estava orando para que o Senhor batizasse ele com o Espírito Santo, porque ele seria, não é, separado para o diaconato. E naquele dia ali, quando a minha nora enviou o vídeo da maneira como Deus fez, então é muito gratificante, não é? A gente vê também Deus cumprindo as promessas na vida dos nossos filhos. Então a vida de Elinho, a vida de Juan está nas mãos do Senhor, e eu sei que ao tempo determinado o Senhor vai continuar abençoando, cumprindo com as promessas, cumprindo com o chamado e os propósitos dele. Porque quando se obedece ao Senhor, ele cumpre com as suas promessas e cumpre com os seus propósitos na vida de cada um. E em meio a todo esse cenário de fé, milagre e grandes desafios da AD Seara, conte pra gente como surgiu a Almadese. A Almadese surgiu quando fizemos o aniversário ali do Circo de Oração, não é? E quando de repente veio já no coração do pastor para fazer a escola bíblica de obreiro, eu lembro como hoje, que foi, não é, feita, e nós não tínhamos espaço, e fiquei muito preocupada. Meu Deus, onde eu vou colocar essas mulheres, não é, para a gente poder ter um trabalho também com essas mulheres? E quando a gente estava preocupado com a escola bíblica de obreiro, então surgiu ali aquele espaço ali no Cabo, né, que é o castelo, e nós íamos ter os preletores, e também queríamos convidar a irmã Cisele para estar conosco. E ali nós fomos até ali e falamos com a proprietária ali, que ela é evangélica também, e Deus providenciou ali o castelo, e naquele dia foi um dia assim na presença do Senhor, um dia glorioso, onde o Senhor se fez presente de uma maneira gloriosa. Tivemos ali, passamos o dia inteiro com aquelas mulheres, não é? Foi servido ali o almoço e ficamos ali o dia inteiro com elas, onde louvamos, adoramos, onde Jesus batizou, renovou, curou. Foi um dia marcante nas nossas vidas, não é? E ali, quando surgiu aquele tema ali, sozinhas somos pétalas, unidas somos rosas, marcou as nossas vidas até hoje. Sempre temos um novo tema, mas sempre as irmãs, irmã Edjane, veja lá, sozinhas somos pétalas, unidas somos rosas, e o Senhor se fez presente de uma forma muito gloriosa, usou a vida da irmã Cisele de uma maneira gloriosa. Lembro ali quando algumas esposas de obreiro, marcou muito a minha vida também, quando o Senhor tomava a nossa irmã Cisele e ia mesmo assim até algumas esposas de obreiro ali, e o Senhor renovou as forças, renovou as promessas.
e eu tenho certeza que elas têm vivenciado hoje, não é, as promessas de Deus, o cuidado de Deus na vida de cada uma, e a cada ano Deus tem cuidado. Amém. A senhora tem estado na linha de frente desde a primeira vez que reuniu todas essas mulheres. O que a senhora tem visto Deus fazer no meio delas e por elas também? Uma das coisas assim, cada ano, quando passa uma dese, nós já estamos orando. E quando vai se aproximando, não é? Através da oração, através do louvor, através do jejum. Então, temos convidado as irmãs para estarem orando, intercedendo, porque, como já falei, sozinha nós não temos condições de fazer esse trabalho, de realizar este trabalho. E eu tenho visto assim o cuidado do Senhor. São tantos testemunhos, não é, de tantas delas que às vezes está passando, às vezes, por um período de enfermidade ou mesmo a falta de recursos. E quando a gente se reúne, que elas começam a agradecer, a gente vê o quanto Deus ele é fiel, o quanto o cuidado dele sobre as nossas vidas, sobre a vida das servas do Senhor tem sido grande, não é? Tanto delas como das suas famílias, e nós temos visto Deus realizar grandes milagres. Temos vivenciado aqui, não é? Um dos grandes milagres foi no nosso terceiro ano da nossa Umadese, não é? Onde o Senhor fez uma promessa a muitas mulheres que breve vocês também estarão ouvindo os testemunhos delas, não é? E o Senhor chamou mulheres que fazia anos que eram casadas e não engravidavam. E eu lembro daquele dia, não é? Como foi marcante quando o Senhor chamou, e muitas mulheres ali, irmãs que há 10 anos eram casadas e choravam, queria ter filhos. E hoje, não é, o ano passado, muitas delas tiveram seus filhos, e nessa Umadese este ano, elas estarão agradecendo, contando os seus testemunhos, porque nós servimos ao Senhor que faz, ao Senhor que pode, não é? Que não há impossibilidade para Ele. E às vezes até a gente vê que chega no nosso limite, que a gente diz não tem mais jeito, não é? Mas às vezes é como dizem, né? Às vezes mesmo que não tenha mais jeito, mas o Senhor chega e providencia um meio que vai dar o jeito, e o nome dele é glorificado, porque fazemos um trabalho para Ele e tudo é para a honra e a glória do nome dele. Somos privilegiadas por sermos filhas de Deus, por termos um lugar na mesa e por termos um pastor que investe na nossa vida espiritual. Irmã Edjane, por que é essencial que todas as mulheres participem deste trabalho Umadese? A Umadese é a união de mulheres da Assembleia de Deus Seara, onde Deus tem proporcionado dias maravilhosos em cada Umadese que temos, né? São dias gloriosos da presença do Senhor, onde nós vamos vir para adorar, para buscar ao Senhor, para prestarmos o nosso culto a Deus, a nossa gratidão a Deus, não é? Muitas virão também para fazer os seus agradecimentos do que Deus tem feito nas suas vidas, não é? Então cada uma vai poder estar compartilhando também desse momento. A gente sabe que nem todas dá tempo falar, mas pode compartilhar com suas amigas, com suas companheiras. É um momento único, é um momento que Deus proporcionou para nós vivenciarmos coisas gloriosas, poder estar abraçando, não é, alguém que está do nosso lado, poder estar dizendo para ela o quanto ela é preciosa, o quanto ela é talentosa, o quanto Deus conta com ela nessa obra, não é? Onde as mulheres também evangélicas podem também convidar a sua vizinha, a sua amiga, alguma da família, para poder também estar participando conosco da Umadese. Então a gente tem vivenciado milagres, não é? Como já falei, de curas divinas,
de salvação de alma, de batismo com o Espírito Santo, e eu creio que não será diferente este ano. Dia 20, de 24 a 26 agora de abril, estaremos aqui no 5º ano da UMADESE, Jubileu de Madeira, não é? Ano de jubileu, é ano de regozijo, é ano de bênção, de vitória, de agradecimento. Então eu creio que será um ano diferente. Cada ano Deus tem proporcionado para nós, não é? Coisas incríveis na nossa vida, então você não pode faltar de maneira nenhuma, não é? Ainda que alguém venha até te deixar triste, mas coloca esse propósito no teu coração. Eu não vou faltar os 5 anos da UMADESE, neste jubileu de Madeira, e eu tenho certeza, não é? De que Deus há de falar conosco, de que Deus há de nos renovar. Venha com um propósito no seu coração, de adorar ao Senhor, não é? Porque quando a gente vem à casa do Senhor, eu sempre tenho colocado esse propósito no meu coração. Venham à casa do Senhor para adorá-lo, não é? Para que Ele receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa gratidão. Então, é um momento que a gente pode rever as companheiras que nem sempre estão perto de nós, não é? As companheiras que estão vindo lá do sertão, não é? Lá do agreste. Nem sempre a gente pode estar junto aqui, mas o Senhor vai proporcionar nesses dias de 24 a 26 de abril, aqui na sede, onde já está certo, não é? Confirmado a presença dos cantores, preletores que estarão falando a palavra do Senhor, onde nós também já estamos orando, onde já está havendo consagrações, vigílias em prol deste trabalho, e sabemos que o Senhor há de responder às nossas orações e que vamos vivenciar coisas novas, coisas gloriosas, abençoadas na nossa vida.